O velho Joaquim se sentava todos os dias, no mesmo banco de madeira, no jardim da casa onde passou os melhores anos de sua vida. Os filhos haviam crescido, se formado, e agora viviam suas vidas distantes de tudo o que ele havia feito por eles. O sorriso de felicidade que ele sempre exibia era substituído por um olhar cansado e vazio, como se o tempo tivesse roubado não apenas sua energia, mas também o amor que ele sempre acreditou ser incondicional. A casa, que antes era cheia de risos e conversas calorosas, agora parecia fria e silenciosa, e ele se perguntava se algum dia eles iriam entender o peso das suas escolhas. Joaquim acordava cedo todos os dias. O mesmo ritual de sempre, uma caneca de café, uma olhada nas plantas do jardim e depois a espera. O som da casa vazia reverberava por cada canto. Os filhos já haviam crescido e a esposa se fora há anos. Ele agora era apenas uma sombra na casa que um dia foi cheia de risos e discussões. Suas mãos, que um dia construíram casas, plantaram árvores e sustentaram sua família, estavam agora envelhecidas e trêmulas, sem outra função além de acariciar a madeira fria do banco onde ele se sentava. Durante anos, ele se dedicou a estudar, a trabalhar, a sacrificar seus próprios sonhos para garantir que seus filhos tivessem uma vida melhor. Ele se orgulhava das conquistas deles, das faculdades, dos bons empregos que conseguiram. Porém, algo não estava certo. A felicidade que ele imaginava para si mesmo ao ver seus filhos realizados estava se tornando um peso. Eles não o viam mais. Não viam o homem que havia dado tudo por eles. Não viam o pai. O coração partido. Na manhã seguinte, Joaquim recebeu uma visita. Lúcia, a filha mais velha, que sempre fora a mais distante, apareceu na porta. Ela estava apressada, como sempre. O olhar dela, frio e indiferente, fez o coração de Joaquim apertar. Ele tentou sorrir, mas seu sorriso não teve força suficiente para esconder o desgosto que sentia. "Oi, pai, tudo bem?" Lúcia perguntou, sua voz monótona. "Sim, filha. Como estão as coisas por aí?" Joaquim respondeu, tentando manter o tom otimista, como sempre fez. Mas dentro de si, a dor já começava a se espalhar. Ele sabia que ela não tinha tempo para ele, nunca tinha. "Está tudo bem, trabalho, casa, você sabe." Lúcia não parecia interessada em continuar a conversa. Ela olhou para o relógio, impaciente. "Eu não posso ficar muito tempo, pai. Tenho reunião." Joaquim sentiu o peso das palavras da filha. "Tenho reunião." Era sempre isso. O trabalho, as responsabilidades, o mundo lá fora que nunca parava. Mas ele estava aqui, sozinho, esperando. "Lúcia, eu sempre me dediquei a você e seus irmãos. Lembre-se disso." Joaquim tentou, mas as palavras saíram como um sussurro. Lúcia olhou para ele rapidamente, mas não disse nada. Apenas acenou com a cabeça e saiu, tão rapidamente quanto entrou. Joaquim ficou ali, observando a porta se fechar, e por um momento, tudo parecia escuro ao seu redor. Não era o mundo lá fora que o estava abandonando. Era o seu próprio lar. Os ecos do passado as semanas passaram, e o vazio na casa só aumentava. Joaquim, agora com 80 anos, se via afundado na rotina solitária, enquanto seus filhos seguiam com suas vidas. Ele se lembrava com clareza do esforço que fez para que eles estudassem nas melhores escolas, para que tivessem a chance de uma vida melhor do que a que ele teve. Ele lembrou-se das noites em que trabalhou até tarde para pagar as contas, das madrugadas em que não dormia, preocupado com o futuro deles. Ele dava tudo para vê-los felizes, para garantir que não precisassem enfrentar as dificuldades que ele enfrentou na juventude. E quando ele mais precisava deles, quando o peso da idade e da solidão se tornou insuportável, eles estavam longe. Será que eles não se lembram de tudo o que fiz por eles? Joaquim perguntava-se todos os dias.
O sentimento de abandono pesava em seu peito, e as memórias de um tempo melhor se tornavam cada vez mais distantes. O pior era saber que seus filhos estavam bem. Eles tinham seus próprios mundos, suas carreiras de sucesso, suas famílias, mas nenhum deles se lembrava dele, o homem que havia dado tudo por eles. Eles se afastaram lentamente, cada um mais distante do que o outro. Joaquim já não se incomodava mais com os passos apressados de seus filhos ao longo dos anos. Eles estavam ocupados, como sempre estavam. Mas algo dentro dele ainda o movia. O desejo de ser ouvido, de ser lembrado, não como o velho que se tornou, mas como ele era o herói que eles olhavam com admiração e confiança, e isso o sustentava. Ele ainda sentia que poderia ser o pai que eles precisavam, embora no fundo soubesse que era uma ilusão. Eles já não precisavam de um herói. Já estavam construindo seus próprios castelos. Um último esforço. Certo dia, Joaquim tomou uma decisão. Ele sentiu, mais do que nunca, que a dor de ser esquecido estava tomando conta de sua alma. E foi ali, naquele momento de solidão e desespero, que ele resolveu dar um último esforço. Talvez fosse a última chance de sentir-se relevante, de saber que ainda podia ser alguém para os filhos, apesar de tudo. Ele pegou o telefone e ligou para Lúcia, a filha mais velha. As mãos dele tremiam enquanto digitava o número, e sua mente se encheu de dúvidas. Mas ele precisava tentar, precisava acreditar que ainda havia algo de bom em sua relação com ela. O telefone tocou várias vezes, até que a voz de Lúcia finalmente atendeu. Oi, pai. A voz dela estava apressada, como sempre. Joaquim suspirou antes de começar a falar. Lúcia, eu sei que você tem muito o que fazer, mas eu queria pedir para você vir me ver. Só por um momento, filha. Eu só quero conversar. A voz dele falhou no final, mas ele continuou tentando esconder a dor. Sinto muito a sua falta. Houve um longo silêncio do outro lado da linha, e Joaquim começou a se arrepender de ter feito a ligação. Talvez fosse tarde demais, talvez ela nunca viesse. Mas então Lúcia falou. Eu sei, pai. Eu sei que você sente falta da gente, mas a vida está tão corrida para todos nós. Eu vou tentar passar aí no fim de semana, mas eu não prometo nada. A resposta de Lúcia cortou Joaquim como uma faca. Ele sabia que ela não ia vir. Ela tinha muitas responsabilidades, muitos compromissos, muitos lugares onde ele não cabia mais. Era o preço que ele pagava por tê-los criado para ser fortes e independentes. Ele não os culpava, mas não podia deixar de sentir a dor de ser ignorado. Quando a conversa terminou, Joaquim colocou o telefone de volta no gancho e olhou para a janela. O vento balançava as folhas das árvores, e ele se perguntou mais uma vez quanto tempo mais ele teria para viver essa solidão. Ele já não sabia ao certo o que sentia. Sentia tristeza, é claro, mas também um certo alívio. Talvez fosse hora de deixar de lado as expectativas. Talvez fosse hora de simplesmente aceitar o fim. A visita de Lúcia nunca aconteceu, como Joaquim já imaginava, mas ele não se importou mais. Ele tinha aprendido a viver com a dor e com o abandono, e talvez essa fosse a maior lição que ele poderia ensinar aos filhos. Não pelo que ele fez ou deixou de fazer, mas pela simples resistência de viver e de se lembrar de tudo o que ele foi. Ele começava a perceber que a memória, por mais solitária que fosse, era sua última riqueza. Nas manhãs, ele ainda tomava seu café, ainda cuidava do jardim, ainda olhava pela janela com a esperança que algo mudasse. Mas agora, ele o fazia sem pressa, sem ansiedade, apenas vivendo no seu próprio ritmo. O que ele não sabia era que a vida, às vezes, tem uma maneira estranha de retribuir. O retorno passaram-se meses até que Joaquim recebeu uma carta. Era de Lúcia. Ele a leu lentamente, com o coração apertado. As palavras eram simples, mas carregadas de um peso emocional que ele nunca havia imaginado. Lúcia estava pedindo desculpas por tudo, por ter se afastado, por não ter visto o pai como deveria.
Ela escrevia sobre as dificuldades da vida, sobre como o trabalho e os filhos a fizeram esquecer do que realmente importava. Ela pedia desculpas por nunca ter mostrado a ele o quanto ele significava. Pai, eu sei que não há muito o que eu possa fazer para mudar as coisas, mas eu preciso que você saiba que, apesar de tudo, eu te amo. E não vou mais deixar isso em silêncio. Joaquim olhou para a carta com lágrimas nos olhos. Ele não sabia o que fazer. As palavras de Lúcia o tocaram profundamente, mas ele também sabia que o tempo não podia ser recuperado. Ele havia vivido, ele havia amado, e agora talvez fosse hora de apenas aceitar o que a vida lhe dera. Mas algo dentro dele acendeu uma pequena chama de esperança. Talvez, apenas talvez, a história de Joaquim não tivesse terminado de forma definitiva. Talvez fosse possível, em algum lugar, reconectar-se com o que foi perdido. A dor da indiferença. Certo dia, Joaquim recebeu a visita de seu filho mais novo, Daniel. Daniel era o que mais se aproximava dele, mas, mesmo assim, as visitas eram raras e cheias de desculpas. Quando ele entrou, Joaquim o recebeu com um sorriso genuíno, mas ao vê-lo tão sério, logo percebeu que algo não estava bem. Pai, eu sei que você sempre quis que a gente fosse bem-sucedido, mas... Daniel começou, evitando olhar para ele. Eu e minha esposa estamos com problemas financeiros e precisamos de ajuda. Joaquim olhou para ele, sem saber o que dizer. Durante anos ele havia ajudado todos ao seu redor. Agora, o que ele tinha era um corpo cansado e um coração que batia lentamente, como se quisesse parar a cada momento. Ele se sentia como uma sombra, algo de que ninguém mais precisava. Você sabe, Daniel, eu sempre dei o melhor de mim para vocês, mas agora... Joaquim começou, mas parou. As palavras falharam-lhe. Como ele poderia dizer a ele o que sentia? Como poderia expressar a dor de ser esquecido pelos próprios filhos? Daniel o olhou desconfortável e, como sempre, não respondeu. Ele sabia que seu pai havia dado tudo por eles, mas isso já não importava tanto. A vida estava ali, na frente dele, cheia de responsabilidades e pressões. Eu entendo, pai, mas... nós precisamos de ajuda agora. E foi isso. Joaquim não pediu mais nada. Ele não podia mais pedir nada. O que restou dele? Nada, além de um homem velho, jogado à margem de uma família que já não o via mais. Joaquim não sabia mais o que fazer com sua vida. Os filhos estavam bem, mas ele não. Ele estava sozinho, envelhecendo em uma casa que não mais ecoava as risadas e conversas de antigamente. Tudo o que restava eram as memórias, e até elas começaram a se desvanecer. Será que algum dia eles vão entender o que fiz por eles? Será que algum dia eles vão me olhar e ver o que realmente sou? Joaquim se perguntava enquanto olhava para o horizonte, buscando respostas que nunca chegariam. No final das contas, ele sabia que o perdão que tanto ansiava não viria. Talvez fosse isso que ele mais temia, nunca ser realmente reconhecido, nunca ser verdadeiramente visto. O peso do esquecimento era mais pesado do que qualquer outro fardo que ele tivesse carregado. Mas ele também sabia que a vida não espera. E enquanto ele ainda tinha forças, ele encontraria um jeito de seguir em frente, não esperando mais nada, mas apenas aceitando o silêncio. Os dias de Joaquim se arrastavam de forma lenta e silenciosa. A casa, antes um lar vibrante de risadas e conversas, agora parecia um eco distante de algo que já fora real. Cada passo que ele dava pelo corredor, cada sussurro do vento pela janela, parecia fazer o tempo passar mais devagar, como se estivesse preso em um lugar que ninguém mais conseguia ver. Ele olhava para a velha cadeira de balanço, onde costumava se sentar à noite para contar histórias aos filhos, e sentia um nó na garganta. Aquele lugar que foi um refúgio de tantas conversas e risos, agora se tornava um simples móvel esquecido, assim como ele. Olhando-se no espelho, Joaquim não reconhecia mais o homem que ali se refletia.
Seu cabelo estava ralo, as rugas profundas em seu rosto marcavam os anos de trabalho árduo e as noites mal dormidas. Mas o que mais doía não era sua aparência envelhecida, mas a sensação de ter sido deixado para trás, como se sua vida tivesse chegado ao fim sem que ele tivesse sido capaz de deixar uma marca nos filhos que criara com tanto esforço. Por mais que tentasse se convencer de que eles estavam apenas ocupados com suas vidas, uma parte dele sabia a verdade. Seus filhos estavam distantes, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Eles tinham seguido em frente, encontraram seus próprios caminhos, e com isso pareciam ter se esquecido dele. Mas o pior de tudo era que ele já não sabia se queria mais a atenção deles. Talvez, apenas talvez, fosse melhor seguir em silêncio, como um velho guardião que aguarda a hora de partir sem mais reclamações. No entanto, uma faísca de esperança ainda se acendia dentro dele, algo que o fazia continuar vivendo, apesar de tudo. Ele se lembrava do tempo em que os filhos eram pequenos, quando ele era tudo para eles. Ele era o herói que eles olhavam. A última tentativa, o homem que deu sua vida pela construção da família, que agora se distanciava dele. Às vezes, ele pensava que talvez fosse tarde demais, mas ao mesmo tempo não conseguia se dar por vencido. A ideia de morrer sem ver um sinal de reconhecimento por tudo o que fez o atormentava. A carta de Lúcia havia sido um golpe de misericórdia. Ela não prometia o mundo, mas suas palavras carregavam uma sinceridade que Joaquim não esperava. A última frase da carta, "Eu te amo e quero tentar reconectar", ficou martelando em sua mente por dias. Ele sabia que a dor de ser negligenciado não desapareceria da noite para o dia, mas talvez fosse possível começar de novo. Ou pelo menos, tentar. Ele olhou pela janela e, de repente, sentiu a necessidade de sair de casa. Um impulso que não vinha há muito tempo. No fundo, ele sabia que não estava fazendo isso por ele, mas pela esperança que ainda residia em seu coração. A casa estava fria e vazia, mas havia algo fora dela que ainda podia dar sentido à sua vida. No fim de semana seguinte, Joaquim fez um esforço. Colocou sua melhor roupa, ajeitou a gravata e se preparou para o que poderia ser a última tentativa de ver a filha. O tempo tinha se mostrado mais amigável do que de costume, e ele se sentia mais disposto. Mas, dentro de si, uma corrente de nervosismo o fazia questionar sua decisão. E se ela não o reconhecesse? E se mesmo depois de tantas desculpas, ele fosse simplesmente deixado de lado? Quando chegou ao apartamento de Lúcia, seu coração batia forte. Ele se lembrou da jovem mulher que ele e Maria, sua esposa, tinham criado, e o quanto ela, ainda criança, sonhava com um futuro brilhante. Ele queria ver nela a mesma menina, mas agora ela era uma mulher, com suas próprias responsabilidades, com seu próprio jeito de ver a vida. A porta se abriu e Lúcia estava ali, à sua frente. O sorriso tímido no rosto dela fez Joaquim sentir uma leveza em seu peito. Era a mesma filha, mas agora mais madura, mais complexa. Ela o convidou a entrar, e sem dizer nada ele se sentou no sofá. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Ambos estavam em um território desconhecido, tentando encontrar as palavras certas para preencher o vazio. "Pai, me desculpe por tudo", Lúcia disse, a voz baixa, mas cheia de emoção. Joaquim olhou para ela e, por um momento, seu coração quase não resistiu. Ele já estava velho, mas ainda sentia o amor por seus filhos como uma chama que nunca se apagava. "Eu nunca quis te deixar de lado, pai. A vida ficou tão difícil e eu comecei a me afastar. Eu sabia que você sempre estaria ali, mas eu não percebia o quanto isso te machucava. Me perdoa", ela disse com os olhos marejados. Joaquim fechou os olhos por um momento. Ele nunca quis ser um fardo para eles, mas sempre soubera que estava se tornando um. "Eu sei, filha. Eu sei. Eu só queria que vocês..."
que vocês não me esquecessem. Eu fiz tudo o que pude. Mas o tempo passa tão rápido, não é? Ele disse, a voz trêmula. Eu só queria que uma vez vocês vissem tudo o que eu fiz por vocês. Que soubessem que eu dei minha vida para que vocês tivessem um futuro melhor. Mas agora, no fim da minha vida, me sinto invisível. Lúcia se aproximou dele, com os olhos cheios de lágrimas, e colocou a mão sobre a dele. Eu nunca te esqueci, pai. Nunca. Mas eu sei que poderia ter feito mais. Agora, eu prometo que vou estar aqui para você. Você não está sozinho. Não mais. O alívio que Joaquim sentiu ao ouvir essas palavras foi profundo. Ele sabia que não poderia mais voltar atrás no tempo, mas pelo menos tinha um pouco daquilo que desejava. O reconhecimento de que ele era importante, de que sua vida e suas escolhas não haviam sido em vão. Ele olhou para Lúcia e pela primeira vez em muito tempo sentiu uma paz que lhe era estranha, mas bem-vinda. Os dias seguintes foram preenchidos por uma nova dinâmica entre Joaquim e sua filha. Ela começava a visitá-lo mais frequentemente, trazendo-lhe companhia, conversando sobre o passado e, acima de tudo, fazendo com que ele se sentisse visto e ouvido. Não era fácil apagar os anos de distanciamento, mas ele sabia que o primeiro passo havia sido dado. Os filhos de Joaquim, no entanto, ainda estavam distantes. O filho mais novo, Eduardo, era o mais difícil de alcançar. Ele estava mergulhado no seu trabalho e raramente encontrava tempo para a família. Mas, em um desses encontros, Lúcia mencionou que Eduardo estava passando por dificuldades financeiras devido a um projeto falido. Ela sugeriu que Joaquim o procurasse. Joaquim hesitou. Ele sabia que o relacionamento com Eduardo nunca foi fácil, mas a ideia de ajudar o filho, assim como ele sempre fizera, o fez sentir-se com uma nova missão. Ele decidiu ir até a casa de Eduardo, mesmo sabendo que seria um encontro difícil. Quando ele chegou, foi surpreendido por um abraço sincero do filho, algo que ele não esperava. Eduardo parecia cansado, frustrado, e suas palavras não eram as de alguém que estivesse cheio de orgulho. Desculpa, pai. Eu sei que te deixei de lado, mas eu realmente não sabia como lidar com a vida. Eu não queria te afastar, mas... E ali, naquele momento, Joaquim sentiu que talvez houvesse mais espaço para a reconciliação do que ele imaginara. Ao longo da história, ele começa a perceber que não é tarde demais para restaurar laços e que, mesmo com as dificuldades da vida, ainda há espaço para o perdão e a reconexão. Às vezes, a vida nos faz acreditar que o amor da família pode se apagar, mas Deus tem um jeito único de reacender essas chamas. De repente, ouve-se uma batida na porta. Seu Joaquim, um pouco surpreso, levanta-se com dificuldade e vai atender. Quando ele abre a porta, todos os seus filhos estão lá, junto com os netos. Eles seguram cartazes feitos à mão que dizem: "Perdão, pai, e amamos você." O filho mais velho segura uma grande cesta com frutas e pães caseiros. "Pai, nós erramos. Erramos feio. Mas estamos aqui porque o Senhor é o nosso exemplo, nossa base, e queremos consertar tudo." Os olhos de seu Joaquim se enchem de lágrimas. Ele olha para cada um dos filhos, que parecem arrependidos, e para os netos, que o encaram com curiosidade e carinho. "Meus filhos, nunca é tarde para recomeçar. Eu os perdoo de coração. Porque o amor de um pai nunca acaba, mesmo quando o coração está machucado. Aprendi que a vida é como uma colheita. Às vezes, a terra parece seca, mas basta uma chuva inesperada para que tudo floresça novamente. Hoje, minha família voltou a ser meu jardim." O amor verdadeiro resiste ao tempo e supera qualquer mágoa. Valorize quem sempre esteve ao seu lado. Escreva nos comentários: conhece alguém que passou por isso? Compartilhem gratidão.